Hoje eu quero conversar com você sobre o Evangelho. Todo mundo aqui sabe o que é Evangelho, né? O que é o Evangelho? Só isso? Boas novas do quê? É sério, eu estou perguntando sério. O que é o Evangelho? Sabe por quê, gente? Porque vocês sabem, né? Deus me deu uma graça de, por um tempo, eu ser secretário de evangelização da IPI, né? Nós fizemos um trabalho assim de ajudar mais os nossos missionários, pastores missionários. Procuramos melhorar alguma coisa ali para eles, mas em especial, municiar melhor eles da palavra de Deus, né? E aí a gente foi aumentando os campos missionários, e aí tinham novos candidatos a missionários, entre pastores e missionários, né? Que iriam abrir novos campos. E nós fazíamos então uma triagem, um treinamento, né? E nesse treinamento, tinha uma tarefa. E a tarefa é que esse pastor, os pastores, os candidatos, precisavam pregar o Evangelho. E tinham 10 a 15 minutos para pregar o Evangelho, né? Para a gente ver se a pessoa entendia mesmo o que era o Evangelho. Naquele tempo, gente, eu vou falar um número assim assustador para vocês: 80% dos candidatos não sabiam pregar o Evangelho. Incrível, né? Por isso que eu estou perguntando: você sabe o que é o Evangelho? Vocês não fizeram muito feio, não. Mas é importante a gente saber o que é o Evangelho, né? E nós vamos nos socorrer do apóstolo Paulo. Vamos começar aqui em Romanos capítulo 1. E o apóstolo Paulo vai nos dar, assim, dicas preciosas sobre o que é o Evangelho. E vamos começar ali em Romanos capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 5. Eu vou parando, vou comentando algumas coisas. Eu espero que fique tudo assim muito claro para nós. Amém, gente? E nós vamos sair daqui todo mundo sabendo o que é Evangelho e como pregar o Evangelho. Olha só que benção. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeira coisa, gente, de quem é o Evangelho? De Deus. De Deus, do Pai. Do Pai. O Evangelho não é meu. O Evangelho não é desta ou daquela igreja, dessa ou daquela denominação cristã. O Evangelho não é um tema de pregação. O Evangelho, ele pertence a Deus. Amém? Então, é interessante assim que também Paulo, ele diz que é apóstolo. Você sabe o significado da palavra apóstolo? Apóstolo significa enviado. Enviado. Às vezes a gente pensa assim: apóstolo é o chefão da igreja, né? Porque tem umas igrejas que tem apóstolo, umas igrejas que tem bispo. Não, apóstolo mesmo, de verdade, nós tivemos 12, todos descritos na Bíblia, e depois que eles se encontraram com Jesus, nunca mais teve apóstolo de verdade, certo? Os sucessores naturais dos apóstolos, eles são descritos lá em Apocalipse como os anjos da igreja. Vocês lembram as 7 cartas ao Apocalipse? Do Apocalipse lá? As 7 cartas às igrejas do Apocalipse, né? São destinadas ao anjo da igreja. O que é esse anjo? Os comentaristas bíblicos dizem que são os pastores, aqueles que eram responsáveis pela igreja. E você sabe qual é o significado da palavra anjo? Mensageiro. Spoiler bom, hein? Mensageiro, né? Olha só, apóstolo é um enviado e o pastor é um
mensageiro. Quem foi enviado com uma mensagem. E o mensageiro é alguém também enviado com uma mensagem. É só a gente pensar no carteiro, né? Do Correios. Quando o carteiro chega e entrega uma cartinha para você, você ainda recebe cartinha, gente? Só de conta, né? Miséria, né? Ô Senhor, tem misericórdia. Mas quando você recebe cartinha, né? Vamos ser saudosistas agora. Que você recebia a cartinha, era o cara do correio que tinha escrito para você? Sim ou não? Não. Ele era só um mensageiro. Ele só foi enviado com a carta para que você pudesse receber a carta e ler. Então, o Evangelho, ele é de Deus, mas nós somos anjos, mensageiros, enviados por Deus, para que você receba essa mensagem do Pai. Amém, gente? Domingo após domingo, eu e um tanto de pastores pelas igrejas espalhadas pela nossa cidade, fazemos as vias de carteiro. Ao invés de vestir essa roupa aqui mais elegante, a gente devia estar de amarelo e azul, para você entender que nós somos apenas mensageiros. A mensagem nunca pode ser do pastor nem do pregador. Até tem alguns irmãos que sempre estão me ajudando, né? Fica aqui até a dica, um lembrete, né? E eu vou falar isso porque eu tinha um presbítero muito querido que eu estava ensinando ele a pregar algum tempo atrás, numa outra igreja onde eu fui pastor, né? E aí ele me saiu com uma assim, né? Pastor, eu acho que eu vou querer falar sobre tal assunto, né? Aí eu tive que corrigir ele. Não, meu irmão, não é você que escolhe o assunto que você vai pregar. Você não tem uma mensagem. Eu não tenho mensagem nenhuma para você, sabia, meu irmão? Não tem. Nenhum pastor mesmo, tem uma mensagem dele, pastor, para você. Nós só temos uma única mensagem possível de ser pregada, que é a mensagem de Deus, mensagem do Evangelho. Então, toda vez que vocês, meus irmãos, que me ajudam a pregar, escola dominical, no Grudes, lembre-se sempre disso. A mensagem nunca é nossa, é sempre de Deus, e o Evangelho vem de Deus. Amém, gente? Até aqui tudo bem? Continuando então, que Ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o Evangelho se refere a uma pessoa. A quem o Evangelho se refere, gente? A Jesus. O Evangelho não é sobre a minha vida, sobre a sua vida. O Evangelho não é sobre a sociedade. O Evangelho não é sobre o Jornal Nacional. O Evangelho é sobre Jesus. Então, é uma mensagem de Deus a respeito de Jesus. Amém, gente? Até aqui não tem nada difícil, né? Tranquilo. Você vê que isso é muito importante. Essa é a nossa marca. Por isso que nós somos uma igreja que se diz assim, evangélica, porque a nossa mensagem não é outra que não o Evangelho, que vem de Deus e fala a respeito de Jesus para nós. Mais um versículo, o 5, por favor. Por meio dele, de Jesus, viemos a receber graça e apostolado, Paulo falando de si mesmo, né? Por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Gente, então aqui é o início da carta, uma carta.
E Paulo está se colocando como o remetente dessa carta, aquele que está enviando a carta, né? Ele é o remetente. Agora, né, a carta aos Romanos, no versículo 7, nós vamos ver para quem é destinada essa carta, certo? A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Aqui está o destino dessa carta de Paulo, né? Nós não somos romanos, né, gente? Todo mundo aqui é brasileiro, né? Ou tem algum romano aqui? Deixa eu ver. Venezuelano? Não? Grego? Goiano? Brasileiro? Eita, bom demais, né? Nós somos tudo brasileiro. Mas assim, dentro disso, vocês acham que nós somos amados de Deus? Sim ou não? Porque ele está falando a todos os amados de Deus. É para nós ou não é? É para nós, certo? E todos chamados para ser santos. Nós somos chamados para ser santos? Sim ou não? É para nós? Mesmo que nós não sejamos romanos, mas é para nós. Então, quando Paulo está falando sobre o Evangelho, ele fala muito do Evangelho em Romanos, ele está falando para nós, uma mensagem de Deus. Toda vez que você abre a palavra de Deus, tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, por que você não abre a palavra de Deus? Por que é tão custoso assim você abrir a Bíblia, fazer uma oração: Senhor, eu quero ouvir a tua mensagem para mim, e você escutar por meio da leitura? É uma leitura passiva, uma leitura que a gente ouve, não é uma leitura que a gente conduz, mas que a gente ouve, e Deus vai falar com você. Ele tem uma mensagem para você todo dia. Glória a Deus por isso, né, irmãos? E nós temos uma mensagem de Deus diária para a nossa vida, e nós abrimos mão disso. Olha que coisa terrível. E aí nós muitas vezes enfrentamos situações, nos sentimos longe de Deus, não sabemos para onde ir, o que fazer, como arrumar, e está tudo aqui, ó. Deus tem uma mensagem para você. É uma mensagem poderosa. Nós vamos ver agora mais um pouquinho sobre o que é esse Evangelho. Vamos lá para o versículo 16 e o versículo 17. Olha só, gente, Paulo falando assim, ó: não me envergonho do Evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Vou dialogando com você. Você se envergonha de falar que você é de Jesus? Você tem vergonha? Às vezes você está lá no trabalho, ó, alguém aqui é evangélico, você fica assim, né? Não, eu creio em Jesus, mas sou agente secreto do reino de Deus, assim. Você se esconde. Paulo fala assim, ó: eu não me envergonho. O que aconteceu nesse carnaval, gente? Eu queria muito conseguir, eu não sei mexer nesse negócio, mas eu queria tirar uma foto minha com a minha família dentro de uma latinha de conserva. Queria, porque Deus me conserva mesmo. Eu sou sim conservado por Deus, Ele me cuida. Mas essa latinha de conserva não foi feita para elogiar a gente, foi feita para nos envergonhar. Você se envergonhou de ser evangélico quando você viu aquilo? Não me envergonho do Evangelho, porque o mundo que a gente vive vai fazer isso conosco. Quando você falar que você é de Jesus, as pessoas, né? Às vezes você tem uns amigos, né? Que vão fazer aquela brincadeira desagradável com você, né? Vão menosprezar você. Quando eu era advogado, a outra parte lá soube que eu era cristão e que eu estava estudando para ser pastor. Aí outra parte falou assim para mim: vamos montar uma igreja então, doutor, né? O senhor vai ser o pastor, a gente arrecada o dízimo, divide o dízimo entre nós, né? Dos irmãos lá, e a gente fica rico. Olha a conversa. Você acha que ele queria montar uma igreja para salvar vidas? Você acha que ele acreditava nisso?
Não me envergonho do Evangelho. Às vezes a gente tem vergonha de falar de Jesus. O que o outro vai pensar? Sabe, e se o outro não gostar que eu estou falando de Jesus, o que eu vou fazer? Quanta vergonha, meus irmãos. Não podemos ter vergonha do Evangelho. Amém, meus irmãos? Né? Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, em primeiro lugar, o Evangelho pertence a quem? Ao Pai, a Deus. É sobre quem? Jesus. Amém? E o que é o Evangelho? É o poder de Deus, vamos dizer juntos? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! É poder. Evangelho transforma vidas. Por isso que o Evangelho é de Deus, é uma mensagem exclusiva de Deus. Só Deus tem poder para transformar uma vida. Por isso, gente, não dá para a gente ficar ouvindo coach falar sobre Bíblia. Ele está indo lá nos argumentos dele só, mas não está tendo Evangelho. O Evangelho é que transforma, o Evangelho é que muda a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir esse mundo. O Evangelho é o que nos santifica, o que nos faz querer ficar longe do pecado. Evangelho, né? Primeiro do judeu e também do grego, e o 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que tem no Evangelho então, gente? A justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Tem a ver com a nossa justificação. Jesus, Ele cumpriu a justiça de Deus na nossa vida. Nós éramos injustos diante de Deus por causa dos nossos pecados, mas em Jesus fomos feitos justos, fomos justificados. Essa é a justiça de Deus. Agora eu não devo mais nada para Deus. Está tudo justo, está tudo resolvido. Amém, meus irmãos? Salvação é isso. Na volta de Jesus, aqueles que se rebelaram contra Deus, que não entregaram sua vida a Cristo, que não confiaram, que não creram, eles terão que enfrentar sozinhos a ira de Deus sobre o pecado deles. Mas nós que cremos, Jesus já enfrentou a ira de Deus, levando os nossos pecados sobre si. Nada mais temos de dívidas com Deus. Amém, gente? É isso. Mas nós podemos aprofundar um pouquinho mais essa conversa do Evangelho e podemos ir lá para 1 Coríntios, no capítulo 15, de 1 a 8, é o penúltimo texto da noite. E aqui Paulo, ele vai explicar de uma forma ainda mais clara, e uma forma ainda mais completa, o que é o Evangelho. Ele vai nos dar o conteúdo do Evangelho. Amém, gente? Olha só. Irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Olha só, o Evangelho que Paulo nos prega não é algo que ele inventou, que ele criou.
não é uma criação teológica, por incrível que pareça. É algo que ele recebeu lá dos apóstolos, que lhe deram porque receberam de Jesus. Você vai ver que o Evangelho, o conteúdo do Evangelho, não tem nenhuma doutrina nele, não tem uma teologia. E isso é muito bom, porque significa que qualquer um de nós pode pregar o Evangelho. Você só precisa entender, esse conteúdo. Quando eu digo que ele não tem nenhum conteúdo teológico, isso é uma verdade. O Evangelho não foi feito a partir de uma teologia, mas uma boa teologia, como a teologia reformada que nós usamos, ela vai estar debaixo da palavra de Deus, nos ajudando a entender ainda mais o que a palavra de Deus nos fala sobre o Evangelho. Por isso que eu digo assim, a teologia é uma péssima identidade, mas pode ser uma ótima ferramenta. A teologia que nós usamos aqui, ela é submissa à palavra de Deus. Mas existem algumas ferramentas teológicas que não são assim. São criações, por exemplo, ideológicas, como teologia da prosperidade, teologia da libertação, que são respostas religiosas que se dá a determinado grupo social e usa a Bíblia para fazer as afirmações que são feitas por eles. Não nasce da palavra. Vocês entenderam a diferença, meus irmãos? O que nós usamos aqui é uma teologia que está submissa à palavra de Deus. E isso é bom. Nenhuma teologia está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus tem a autoridade máxima e final sobre tudo. Amém, meus irmãos? Importante isso, Você vai ver, o que Paulo recebeu? Olha o conteúdo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? Ele está colocando um terceiro elemento aqui no Evangelho, as Escrituras. Isso é importante a gente saber. Então, o Evangelho pertence a quem? Ao Deus Pai. É referente a quem? Jesus Cristo, Filho. E o Evangelho é segundo o quê? As Escrituras. Tem que ter as Escrituras, E apareceu a Cefas, personagem novo, gente? Personagem novo. Na verdade devia ser Quefas e não Cefas. Quem que é esse novo personagem? Isso, não é um novo personagem, na verdade é Pedro, só que Paulo escreveu o nome dele em hebraico, aramaico, Porque é uma carta aos romanos, mas é dirigida a judeus que moravam em Roma, e é assim que eles chamavam Pedro, Quefas, por isso. Então é o apóstolo Pedro, Depois apareceu aos 12, quem são os 12? Os apóstolos. Qual dos 12 que não viu Jesus aparecer ressurreto? Judas Iscariotes. Mas mesmo assim, mantiveram um número, 12, para falar a totalidade dos apóstolos. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Vocês sabiam disso? Mais de 500 irmãos de uma só vez, num culto. Não sei quantos já ouviram falar de Lee Strobel. Ele ou era, não sei se ele é vivo ainda, um repórter investigativo dos Estados Unidos, ateu declarado, e ele tinha uma missão que ele deu a si mesmo: eu vou acabar com a farsa da Bíblia, a farsa do Evangelho, a farsa desse negócio de Jesus. Vou acabar com isso. Ele começou a investigar.
E tem livro a respeito disso, tem um filme que foi feito a respeito disso, né? E ele foi visitar um arqueólogo, e aí ele estava falando sobre evidências de Jesus fora da Bíblia, e os gregos, né? Platão, Sócrates. Eu não sei se eu vou falar tudo certinho, tá, gente? Mas mais ou menos assim para você entender. O Lee Strobel perguntou para aquele arqueólogo: quantas evidências nós temos no total, assim, dos gregos, de Ilíada, de Platão e tal? Aí aquele arqueólogo falou para ele: ó, se a gente for comparar, esse gaveteiro aqui cabe toda a evidência que a gente tem de Ilíada, de Platão. E evidências sobre Jesus fora da Bíblia? Bom, aí essas evidências sobre Jesus fora da Bíblia cabem nessa sala toda, e talvez ainda falte lugar. Olha só, gente. E claro, aquele arqueólogo, depois ele falou: eu também me converti. É evidência demais para eu não receber Jesus como Senhor da minha vida. Aleluia, né, gente? Glória a Deus. E o Lee Strobel, ele se converte, né? E começa a escrever inclusive para evangélicos. Um dos livros dele que eu mais gosto é Inteligência Espiritual, muito bom, né? Lee Strobel, irmão em Cristo, era ateu, e ele foi atrás de evidências. Gente, uma das coisas que o Lee Strobel aprendeu é que uma mentira sempre tem perna curta. Olha quanta gente evidenciou Jesus ressurreto. Todos eles deram a vida deles para afirmar que Jesus ressuscitou. E na hora da morte, se fosse mentira, para salvar a própria pele, eles salvariam a pele. Mas eles afirmaram até o fim, porque essa é a verdade do Evangelho: Jesus ressuscitou, Ele está vivo e reina entre nós. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Esse Tiago aqui não é o Tiago do Pedro, Tiago e João no barquinho, porque o Tiago aqui do Pedro, Tiago e João no barquinho já tinha morrido. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, que quando Jesus era vivo, Tiago e Judas, irmãos de Jesus, não gostavam de Jesus, não criam em Jesus e faziam com Jesus o equivalente ao que o mundo faz conosco hoje. Mas depois ele se converteu e foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. E Jesus apareceu para Tiago, gente, ressurreto, e mais tarde de novo por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como que um nascido fora de tempo. O apóstolo Paulo é apóstolo porque ele viu o Cristo ressurreto. Amém, gente? Por isso não tem mais apóstolos hoje. Essa é uma característica única, exclusiva, né? Eles viram o Cristo ressurreto. E é só porque Paulo viu Jesus ressurreto que ele pode ser chamado também apóstolo. Gente, agora o último texto bíblico da noite, eu quero mostrar para você o que isso tem a ver com a minha vida no meu dia a dia. Porque se não for assim, ficou tudo só na teoria, não é verdade? Mas o que isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia? Os caminhos que nós tomamos, as palavras que nós usamos, se são verdadeiras, se não são verdadeiras, né? E eu entendi que o melhor texto para a gente conversar a respeito disso é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Você pode ler junto comigo, por favor? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, gente?
olha só, eu acho muito interessante que Jesus está com os apóstolos, o Pai está lá no céu, que é a sede do reino, Jesus aqui na terra, e Jesus fala assim: ninguém vem ao Pai. O Pai estava junto dele, mesmo que a sede do reino fosse o céu. Por isso que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, temos habitando em nossa vida quem, gente? O Espírito Santo. Ele está juntinho de nós, amém? O tempo todo. O Espírito Santo nos ajuda a entender a mensagem de Deus. Quando estou na minha casa, quando eu estou lendo a Bíblia, procurando o que Deus quer falar comigo hoje, o Espírito Santo nos ajuda nisso. Isso é muito importante. Mas presta atenção aqui, ó. Jesus disse que Ele é o caminho, certo? Pois bem, caminho, entre outras coisas, nos ajuda a pensar sobre as decisões que nós tomamos na vida. Certo? Toda decisão que eu tomo na vida, eu tenho que ter certeza que vai me manter em Jesus. Porque se eu tomar decisões que são outros caminhos diferentes e não o caminho que é Jesus, eu vou me afastar do Pai. E eu vejo que isso tem acontecido na vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E a gente acaba não permanecendo firme nem fiel, porque a gente sai do caminho que é Jesus. Por exemplo, você é cristão, e você está decidindo, eu vou falar um exemplo aqui, esdrúxulo, tá, gente? Mas que eu quero que você veja assim a diferença. Você vai decidir entre participar ou não de um bloco de carnaval. Vamos supor que você falou assim: eu vou porque não dá nada não. E você vai lá para o bloco de carnaval. Essa tua decisão te levou a um caminho que é Jesus ou que não é Jesus? Que não é Jesus, claramente. Amém, gente? Vai te afastar de Deus ou não? Sim ou não? Vai afastar. Por exemplo, você começa a ter assim questões de álcool, de fumo, de jogos, e você resolve trilhar esse caminho. Esse caminho é o caminho de Jesus para a sua vida? Sim ou não? Não. O que vai acontecer? Vai te afastar. Porque você não está no caminho que é Jesus. Somente Jesus sendo o seu caminho, você vai chegar ao Pai. E na presença do Pai, nós somos sempre abençoados, curados, sempre. Amém, gente? Pegando ali que Jesus é a verdade. Quando eu resolvo assim, não falar a verdade, eu estou pensando assim: pega a enxada, hein? Esquece de pegar a enxada não, pega a enxada. Todo mundo tem um parente que não gosta de conversar, eu acho. Todo mundo tem alguém assim na família, né? Faz assim com a cabeça, não deixa sozinho não. Aí, obrigado, gente. Eu pensei que ia ficar sozinho nessa, né? E aí vai ter um evento da família e você descobriu, vai sentar na mesma mesa desse parente e você não quer ir. Aí você começa a inventar desculpas para não ir naquele evento, mas nenhuma dessa desculpa é verdade. Isso é caminho de Jesus para a sua vida ou não? Jesus é o caminho e Jesus é a verdade. Quer ver? Assim, ó. Aconteceu uma coisa lá na sua casa, na sua empresa, e aí você tomou algumas decisões, mas você não quer contar direitinho o que aconteceu, que vai afetar as pessoas,
porque você não quer que as pessoas sofram. Você está bem intencionado, mas você não quer que a pessoa sofra, não quer que a pessoa tome outras providências, não quer que a pessoa briga. Então você fala uma coisa quando na verdade é outra. Você mascara, né? Você inventa. Jesus está nesse caminho ou não, gente? Sim ou não? Não. Abre lá em João 8,44. Esse é bônus, Hugo. João 8,44. Olha só, o perigo que a gente corre por não viver na verdade. Jesus está falando aí com umas pessoas que estão meio difíceis de entender que Jesus é Deus. E Jesus fala assim para eles: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde os princípios, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o quê? Pai. Mentira tem pai, né, gente? A gente vai descobrindo as coisas na palavra de Deus. Então, quando você usa o artifício da mentira com a melhor das intenções, você está preocupado que, sei lá, o teu pai, teu avô vai ter um piripaque, daí você... Mentira é de Jesus? Não tem como você estar no caminho de Jesus com mentiras. Tudo começa a ficar mais difícil, porque nesse momento nós deixamos de ser fiéis a Deus. E aí começamos a usar várias desculpas para não sermos fiéis. Por que você não tem uma vida de oração? Eu sou muito corrido, eu não tenho tempo. Como assim você não tem tempo? Você tem tempo para olhar a internet? Você tem tempo para dormir? Você tem tempo para almoçar? Você tem tempo. É que você não quer usar o seu tempo para ter uma vida de oração. Não é essa a verdade? Mas quem fala isso, gente? Quem fala uma verdade dessa? A gente não fala. É vergonhoso falar um trem desse. Você faz discípulo? Não. Por que você não faz discípulo? É porque, né, eu não sei falar direito. Mas vem cá, a gente acabou de ver, não precisa de doutrina não. É só você contar isso que aconteceu com Jesus. Olha o conteúdo facinho. É difícil falar assim, Jesus nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e vivo está. É isso, isso é evangelho. Não, mas é que eu não sei direito a Bíblia. Se me perguntar, não. O que está acontecendo? Qual que é a verdade? Você tem medo? Você não está firme? Talvez você precisa ser evangelizado. Qual que é a verdade? Não sei. Mas há uma verdade nisso tudo que está oculta. Por que eu não sou firme nos trabalhos da igreja? Por que eu não sou firme nos dízimos, nas ofertas? Por que eu não sou firme na comunhão com os irmãos? Gente, tudo gira em torno dessa questão de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Você quer levar uma vida assim boa no sentido de ser abençoada, uma vida que vale a pena ser vivida apesar das dificuldades que a gente enfrenta? Você precisa estar no caminho que é Cristo e falar a verdade que é Cristo, porque quando a gente conhece a verdade, o que acontece com a gente? A verdade nos liberta. É isso. Isso tudo é evangelho. Tem muitas pessoas perto da gente que não vivem o evangelho, não estão no caminho de Cristo. Às vezes vivem na mentira, estão precisando da verdade. E Jesus quer que você fale essa verdade para ela.
E Jesus vai usar você com poder, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém, gente? Você não vai precisar fazer força, é só obedecer. E Deus vai te abençoar. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. Você foi salvo pelo Evangelho, que é o poder de Deus? Glória a Deus. Mas se você ainda não foi salvo por esse Evangelho, se você ainda precisa entregar sua vida a Jesus, eu quero dizer para você, não perca tempo. Entregue hoje a sua vida a Jesus. Jesus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. E se você já está neste caminho, se você já vive nesta verdade, você vai orar pedindo para Jesus para você ser fiel, para permanecer firme nesse caminho, sem se desviar. Que Deus não permita que os teus pés vacilem, mas que você seja firme, fiel a Deus em tudo.